Que? Pica fumo? Etrusco, ladrão! E a videoaula de hoje a gente vai fazer uma videoaula atendendo a pedidos. Pois é, já estou devendo essa videoaula já faz um tempo, já me pediram aqui no canal para que eu falasse sobre os etruscos. Pois é, a história dos etruscos está ligada diretamente à história de Roma, né? Se você não viu o vídeo que eu montei sobre a monarquia romana, ó, vou colocar o link aqui, ó, vai lá dar uma olhada, que inclusive, né, eu falo lá no vídeo que os últimos reis de Roma, né, eles eram de origem etrusca, né? O Tarquínio, o Prisco, o Sérvio Túlio, o Tarquínio Soberbo, né? Todos eles eram de origem etrusca, né? Então, os etruscos eles foram muito influentes na cultura romana, né? Eles eram povos vizinhos ali, chegaram a entrar em guerra em determinados momentos, se tornaram aliados em outros momentos. Os romanos dominaram os etruscos dominaram os romanos, né? Então, essa interseção entre romanos e etruscos vai dar uma cara para Roma que vai acabar diferenciando Roma da influência grega, né? Lembrando aí que os romanos, na verdade, eles têm uma origem tripla, né? Eles são formados tanto por gregos, quanto por italiotas, quanto por etruscos. Bem, vamos lá então, começando localizando onde estão os etruscos, onde estavam os etruscos. Estava na região chamada de Etruria, né? Bom, essa região ali é mais ou menos onde hoje está a Toscana, então fica ali ao norte de Roma, né? Então assim, ficava ali entre o rio Tibre ao sul, né, onde está Roma, e o rio Ardo ao norte. Então pegava ali toda a região onde hoje é a Toscana, parte do Lácio e parte da Úmbria, né? Bom, a gente chama de Etrúria, mas não por causa dos etruscos em si. Aliás, os próprios etruscos não se chamavam de etruscos, né? Eles se chamavam de Racena, né? Quem vai chamar eles de etruscos são principalmente os romanos, né? Esse nome aí vai derivar de uma lenda que fala da origem deles, que diz que os etruscos seriam descendentes seriam formados por um rei, né, um rei fundador chamado Tirreno. Tanto que logo ali, né, a oeste da Etrúria, né, estava o mar Tirreno, né? Por causa do nome Tirreno, né, os gregos chamavam eles de Tirrenoi, né, que vai levar os romanos a chamar de Tusci, né, o Tucci, né, que de Tusci virou Etrusci, Etrusco. Bom, essa história do Tirreno, que teria guiado essa população para chegar naquela região e dar origem à Etrúria, né, diz que esse Tirreno, né, teria vindo lá da região da Lídia, né, o que levava as pessoas a considerar que os etruscos eram de origem lídia. No entanto, os etruscos eles falavam uma língua que não tinha raiz nenhuma nas línguas indo-europeias, muito menos nas línguas orientais, o que leva a gente a desconfiar que, na verdade, os etruscos não migraram de local nenhum para formar o seu território lá na Itália. Possivelmente eles são de origem autônoma da região, né? Ou seja, eles vêm de povos pré-históricos que vão lá e que vão ocupar aquela região. Pode ser que tenha alguma raiz lá da Lídia, talvez, mas aparentemente a forma mais correta seria que eles teriam essa origem ainda pré-história na região. Bom, a Etrúria não era exatamente um reino unificado. O que existia na região da Etrúria era um conjunto de cidades-estados, por volta de uma dúzia de cidades-estados. As mais importantes delas eram essas aqui: Volterra, Fiesole, Arezzo, Cortona, Perugia, Chiusi, Todi, Orvieto, Veios, Tarquínia e Fecena. Bom, esse conjunto de cidades-estados formavam o que era chamado de
Dodecapole etrusca, né, que era esse conjunto dessas 12 polis, nessas 12 cidades-estado, né, que formavam uma espécie de unidade, mas nunca teve uma unidade política de verdade, né? Era muito mais uma unidade cultural, uma unidade quase que meramente religiosa, do que uma unidade que fosse a formação de um reino único ou algo que fosse equivalente, né? Nessa questão aí, os etruscos eram muito parecidos com os gregos, né? Mas essa aliança aí garantia, inclusive, com que eles tivessem uma rede comercial muito eficiente, né? E, inclusive, eles conseguissem agir militarmente em conjunto numa série de momentos aí, né? Mas cada cidade-estado era bastante independente e elas funcionavam assim num formato de monarquia, né? Existia ali um monarca maior, né, chamado de lúcumo, né? E o lúcumo, ele cumpria funções de chefe de estado, ele era também um líder religioso, um chefe militar, né, um juiz, né? Então esse monarca, ele acumulava todo um conjunto de poderes, né, que acabava sendo o grande administrador dessa cidade-estado etrusca. E a organização social? Como é que a sociedade estava organizada? Quanto a isso, né, você consegue perceber que a organização social etrusca foi uma grande referência à organização romana. Porque assim como os romanos estavam divididos em 4 camadas sociais, né? Se você foi lá ver o vídeo que eu falei sobre a monarquia romana, você deve lembrar que, né, essa organização também existia lá em Roma, né, com alguma pequena modificação. Entre os etruscos, as 2 camadas superiores eram de pessoas consideradas totalmente etruscas, né? As outras 2 camadas mais baixas eram formadas pelos estrangeiros. Bom, quais eram essas camadas? Né? Na camada mais alta, né, a camada ali dos terratenentes, era formada por uma oligarquia, né? Um grupo de elite, né, que eram os donos das principais terras, né, os principais participantes da política local, né, que era a camada de quem era cidadão, né? Abaixo dessa camada se encontrava ali um conjunto de homens livres, e esses homens livres, todos eles estavam ligados a essas famílias dessas oligarquias, muito parecido com o sistema de clientela lá dos romanos, né? Se você lembra, se você chegou a ver o vídeo sobre Roma, você vai lembrar que abaixo dos patrícios, abaixo dos cidadãos romanos, existiam os clientes, que eram pessoas que estavam ali ligados àquelas famílias sem pertencer às famílias realmente, né? No caso dessa camada de homens livres, dos etruscos, era algo muito semelhante. Então, apesar deles serem homens livres, eles estavam de alguma forma ligados através de laços de trabalho, através de laços de servidão, desse clientelismo, né, que unia esse grupo a essa oligarquia. As camadas que estavam abaixo, essas eram formadas por estrangeiros, né? Existia um conjunto de estrangeiros livres, muitos deles de origem grega, né? E esses estrangeiros livres aí, eles viviam de artesanato, viviam de comércio, mas não viviam de campesinato porque não tinham acesso à terra. O acesso à terra ficava apenas nas mãos desses aí que eram considerados realmente etruscos, né? E abaixo de todo mundo existia ali uma camada de escravos, que eram os prisioneiros de guerra, né? Considerados propriedades particulares, e quem tinha a posse do escravo eram apenas as camadas ali que eram realmente etruscas, seja de homem livre, seja dessa oligarquia. Um outro elemento que mostra a influência etrusca dentro da sociedade romana é a participação da mulher, né? Dentro da sociedade etrusca, a mulher tinha um papel muito importante, inclusive que fazia uma certa equivalência com os homens, né? A mulher, ela participava ativamente da vida política da Etrúria, né? Apesar de assim, não ter nenhuma rainha, né, de liderança maior entre os etruscos, né? Mas a mulher tinha uma participação política extremamente ativa, que possivelmente foi o que inspirou a imagem da matrona romana, né? Mas assim, com muito mais liberdade. Inclusive, entre os etruscos era comum que quando um homem morresse,
se esperava que quem assumisse o comando das suas terras, do seu comércio, né, da sua manufatura, seja lá do que for, fosse a esposa dele, né? Que isso aí não ficasse para os filhos, mas que a esposa fosse a responsável por manter aquele negócio, né? Então, vê, a mulher etrusca, ela tinha uma importância política muito maior do que qualquer um desses povos que a gente vê ali daquela região do Mediterrâneo. Inclusive, aos olhos romanos, essa participação tão ativa da mulher dava para eles uma impressão de perversão, né? Tanto que nos registros romanos, os etruscos são sempre vistos assim como pessoas obscenas, né? Pessoas de moral duvidosa, a ponto de, na República Romana, se tornar bastante popular um tipo de poema obsceno chamado poemas feceninos, né, em referência a Fecena, né, cidade ali muito próxima de Roma, né, cidade que era de origem etrusca. Essa relação tão próxima aí entre romanos e etruscos vai ganhar um destaque muito maior quando você vai observar lá a República Romana, que a República Romana é marcada justamente pela expansão territorial, né? E qual que é o primeiro caminho tomado nessa expansão territorial romana? É em direção ao norte, né? Roma, durante a monarquia, ela era basicamente uma cidade-estado, praticamente uma polis, assim como essas cidades-estado etruscas. Mas quando vem essa expansão romana, que vai começar a tomar novos territórios e somar esses territórios ao território romano, o primeiro território a ser tomado vai ser Etrúria. E dali eles vão avançando em direção ao norte e de lá para a região sul, dominando toda a Península Itálica até o final da República. Bom, mas isso aí é coisa para a gente falar lá na sociedade romana. E aí, aprendeu mais um pouco sobre os etruscos? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu? Vai lá embaixo, dá um descurtir. Diz o porquê, deixe sua dúvida, deixe sua questão. Essa foi para a gente, Setônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.